Olá pessoal, tudo bem? Agora vamos dar continuidade ao estudo da cinemática, né? Agora o movimento em duas e em três dimensões. Vamos fazer alguns exemplos importantes, como esse movimento com aceleração constante, movimento circular e movimento relativo, né? Então esse movimento em duas e em três dimensões é um movimento de suma importância. Temos vários exemplos aí, né, como por exemplo lançamento de projéteis, movimento da Terra em torno do Sol, né, e etc. Né? Como a gente já viu lá nas aulas anteriores, podemos especificar a posição de um ponto num determinado instante da minha trajetória. Né? Como nós estamos falando do plano aqui, então nós podemos especificar essa posição num plano através de dois parâmetros, né? Que são as suas coordenadas em relação a um dado referencial. Ou seja, por exemplo, se adotarmos as coordenadas cartesianas, a posição de uma partícula em movimento no plano, então será descrita pelos par de coordenadas, né, par de função x, y, ou seja, x de t e y de t, né? Onde esse sistema aí de coordenadas escolhido, para ser descrito, nós precisamos aí descrever algumas grandezas, como por exemplo módulo, direção e sentido dessas coordenadas. Nós estamos falando de vetores, né? Estamos falando aí de grandezas vetoriais. Então, para lembrar lá da aula anterior, o que é uma grandeza vetorial e o que é uma grandeza escalar, né? Então, grandeza escalar são aquelas grandezas onde ela não tem associada a ela uma direção e um sentido, mas apenas um módulo, ou seja, um módulo já determina que grandeza é todas as informações a respeito daquela grandeza. Já a grandeza vetorial, além do módulo, eu necessito de uma direção e de um sentido, né? Senão eu não consigo descrevê-la corretamente, né? Por exemplo, aqui num plano, ou seja, se eu tenho lá um vetor A num plano, ele vai ter coordenadas em x e coordenada em y, né? Eu chamo isso aqui, então, de o meu vetor A é o AX na direção I, ou seja, esse I e esse J que nós já vimos nas aulas anteriores, lá na aula sobre vetor, que são vetores direcionais, ou seja, vetores unitários. Ele me dá apenas a informação de orientação, né, desse vetor. Então, tem que esse vetor aqui tem coordenadas AX e AY. Né? Então, o módulo desse vetor, raiz quadrada do quadrado da soma do quadrado dessas coordenadas. E se eu quero saber esse ângulo aqui, ou seja, o ângulo entre esses vetores, eu tenho então que ele vai ser igual ao arco tangente da razão entre as coordenadas desse vetor aí, né? Então, só para vocês lembrarem lá da aula sobre vetores, o que é um escalar e o que é uma grandeza vetorial, né? Então, aqui vamos determinar então aquelas mesmas grandezas que nós determinamos lá para uma dimensão, ou seja, na natureza. Então, há inúmeros exemplos aí de grandezas vetoriais que variam com o tempo, né? Mas para nós aqui, o que nós estamos interessados é aquelas grandezas que nós descrevemos lá em uma dimensão, iniciando aí como de posição e deslocamento de um corpo, né? Movimentando num plano aí ou no espaço, né? Ou seja, bidimensional ou tridimensional. E a sua velocidade e aceleração desses corpos aí, né? Então, vamos definir primeiro posição e deslocamento, né? Posição e o deslocamento aí dessas
dessa partícula, né? Ou seja, imagina aqui esse desenho aqui, um plano XY, aqui eu tenho uma trajetória, essa trajetória aqui em vermelho, ou seja, essa trajetória é o meu lugar geométrico onde a minha partícula se encontra, ou seja, ela está descrevendo esse percurso aqui, né, que é a trajetória, que é o lugar geométrico dos pontos ocupados aqui, né, no plano, no espaço, né. Então imagina aqui que eu tenho dois pontos específicos, que eu peguei dois pontos sobre trajetória, o ponto P e o ponto R, relacionado a essa origem aqui, ou seja, o meu referencial aqui, eu tenho dois vetores, R de P, né, que é a distância da partícula até a origem, nesse instante, e R de Q, que é a distância dele, o vetor distância aí, dela agora nesse instante aqui, que é nesse ponto P aqui, né? Então, fazendo aqui, somando esses dois vetores, eu tenho aí o meu delta R, né? Ou seja, delta R, o que é o meu delta R? O delta R é o deslocamento. Lá em uma dimensão, lembram o que era deslocamento? Era o que? Era a diferença entre as posições, né? Eu estava falando de pontos, né, sobre uma trajetória linear, né? Aqui nós estamos falando de pontos sobre num plano ou no espaço. Esses pontos, na verdade, eles são compostos de coordenadas. No caso, no plano, x e y. Se for no espaço, x, y e z, né? Então, aqui eu tenho um par de coordenada no ponto P e aqui o ponto Q eu tenho um par de coordenada. Então, esse R de P eu tenho, na verdade, um par de coordenada e aqui o R de Q eu tenho um par de coordenada. Então, quando eu subtraio esses dois vetores, me dá o meu ΔR, que vai ser ΔR igual a R de Q menos R de P, né? Que é os meus vetores aí desses pontos específicos aí, né? Então, observa só que neste caso específico, o ΔR ele não depende da minha origem, né? Ou seja, ele não depende deste ponto específico aqui, ele depende simplesmente das posições que esse objeto se encontra, né? Então, então, o vetor posição em duas dimensões ele é definido aí através das coordenadas cartesianas como sendo o meu R de t como sendo x de t na direção I mais y de t na direção j, ou seja, tem coordenada em x e coordenada em y, né? Se for no espaço, ou seja, em três dimensões, eu tenho ainda o vetor z de t na direção k aqui, né? Então, esse r de t aqui, na verdade, ele vai ter coordenada x, y e z. Esse aqui vai ter coordenada y e x, né? Se tratando de um plano e se tratando aqui de um espaço, né? Então, por exemplo, imagina só, um ponto na trajetória de um móvel é dado pelas equações, por essas equações aqui no sistema internacional, ou seja, x de t, esse x de t é igual a 0,2t quadrado mais 0,5t mais 0,5. E o y de t é menos 1t quadrado mais 10t mais 2, né? Ou seja, vamos calcular agora, nessa figura aqui, olha só, o meu delta R. Meu delta R aqui, que é o meu R de 6 menos o meu R de 3, né? Só que esse R aqui, R de 3
e R de 6, no instante 3 segundos e 6 segundos, ele tem coordenadas x e y. Né? Então eu preciso achar a coordenada x e a coordenada y nesse instante, e a coordenada x e a coordenada y nesse outro instante aqui. Então vamos lá. Em t igual a 3 segundos, eu tenho lá que meu x de 3, substitui aqui, me dá 17 metros. Né? O y de 3, substitui aqui agora, vai me dar 23 metros. Né? Agora, em 6 segundos, eu tenho lá x de 6 igual a 38 e o y de 6 igual a 26. Né? Como eu quero saber o meu ΔR, quem é meu ΔR? R de 6 menos R de 3, ou seja, eu vou subtrair as coordenadas, ou seja, y6, né? y6 menos y3, que vai me dar 3 na direção J. Né? E o x6 menos x3, que vai me dar 21 na direção I. Ou seja, o meu ΔR é 21 na direção I mais 3 na direção J. Né? Então, como no caso unidimensional, o vetor velocidade média é exatamente da mesma forma, ou seja, velocidade média é quem? A diferença das posições dividido pelo tempo, ou seja, deslocamento dividido pelo tempo. Só que aqui nós estamos falando de um deslocamento que é num plano ou no espaço, né? Ou seja, então eu tenho lá R de t mais ΔT menos R de t dividido por ΔT. Ou seja, isso daqui, R de t mais ΔT menos R de t, que é o meu ΔR. Igual está aqui na figura, né? Ou seja, é o meu ΔR, ou seja, esse vetor menos esse vetor. É o meu ΔR aqui, né? Então, isso é ΔR sobre ΔT. Só que R, ele tem coordenada x e y. Então, separando, eu vou ter uma coordenada na direção I, né? Ou seja, ΔX sobre ΔT, mais uma na direção J, que é ΔY sobre ΔT. Né? Então, isso é a minha velocidade média, né? Essa é a minha velocidade média. Se eu quero saber a velocidade instantânea, então eu faço a mesma forma que eu fiz lá para o movimento em uma dimensão, ou seja, eu aplico um limite na minha velocidade média, fazendo o meu tempo tender a zero. Né? Então eu tenho lá que velocidade instantânea é igual a limite de ΔR dividido por ΔT, onde ΔT tende a zero. Né? Isso aqui, mais uma vez, é o que? A derivada de R, né? R em relação a t, ou seja, dr dt, onde esse r aqui, não se esqueça que é o meu par de ordenada x e y. Né? Então lá tenho que velocidade instantânea é dr dt. Né? Em termos de componentes, né, eu separando as componentes aqui do meu R, né, essa minha posição, eu tenho lá então que V igual a dr dt é igual a dx dt na direção I mais dy dt na direção J. Né? Ou seja, dx dt é quem? A velocidade na direção x. Então, meu Vx. Dy dt é a velocidade na direção y, meu Vy. Então, eu tenho que a velocidade, então, é igual a Vx na direção y mais Vy na direção j. Né? Então, decorrência desta equação aqui, ou seja, a derivada da posição, né, de R, ou seja, eu tenho que ver, vai ser sempre a tangente da minha trajetória, ou seja,
a minha velocidade vai ser sempre tangente à trajetória, que é o que a gente tinha definido também lá para a velocidade média em uma dimensão, né? Velocidade instantânea em uma dimensão lá atrás, né? E o módulo desta velocidade coincide com o módulo da velocidade escalar definida aqui atrás, né? Definida aqui, lá atrás, lá quando a gente definiu a velocidade escalar média lá atrás, ou seja, o módulo dessa velocidade coincide com esta que a gente já tinha definido lá para o movimento em uma dimensão, né? Tá. Então, para a aceleração agora, novamente a gente faz a mesma coisa que nós fizemos lá para o movimento em uma dimensão, ou seja, qual que é a velocidade, qual que é a aceleração média? É a variação da velocidade dividido pelo tempo, ou seja, v de t mais ΔT menos v de t dividido por t, isso é igual a ΔV dividido por ΔT, né? Em componentes eu tenho então que a aceleração é igual a ΔV de x, ΔT na direção y, mais ΔV de y, ΔT na direção j, né? Isso é aceleração média, né? Eu quero saber a aceleração instantânea, eu faço a mesma coisa que a gente fez para o movimento em uma dimensão, ou seja, aceleração instantânea, eu pego e aplico um limite na aceleração média. Aplicando o limite na aceleração média, fazendo o meu ΔT tendendo a zero, eu tenho que, na verdade, eu tenho que a aceleração é igual à derivada da velocidade pelo tempo, né? Separando aqui, lembrando aqui que a velocidade é a derivada de R por T, então, substituindo aqui, eu posso dizer então que a aceleração é a segunda derivada de R de T dt, né? Ou a primeira derivada da velocidade média, né? Então, e em termos de componentes cartesianos, eu tenho então que a aceleração é dv de t dt, é dvx dt na direção y, mais dy dt na direção j, ou ainda que a aceleração instantânea vai ser igual a uma componente da aceleração na direção x, a outra componente na direção y, né? Decorrência dessa equação aqui, ou seja, da derivada da velocidade, eu tenho que a aceleração resulta de qualquer variação do vetor velocidade que seja do módulo da direção ou do sentido desta velocidade, né? E o vetor aceleração está sempre voltado para o interior da trajetória, né? Ou seja, então vamos voltar àquele primeiro exemplo lá que a gente estava falando, ou seja, voltando àquele exemplo lá atrás, né? Onde eu tinha lá x de t 0,2t quadrado mais 5t mais 0,5 e y de t igual a menos 1t quadrado mais 10t mais 2, né? Que é nesta figura aqui, ou seja, aí eu quero achar a aceleração, velocidade, aliás, eu quero primeiro a velocidade nesses instantes 3 e 6, né? 3 e 6. Então, a velocidade, como a gente definiu lá atrás, ela é o que? Tangente à minha trajetória. Esse azul aqui, tangente à minha trajetória. Para achar a velocidade, então, eu tenho lá que v de x é dx dt. Então, eu derivo isso em função do tempo. Eu tenho isso aqui, né? Que vai dar 0,4t mais 5, né? E dy dt, derivo isso aqui em função do tempo agora, eu vou ter exatamente menos 2t mais 10, né? Substituindo em t igual a 3, eu tenho lá que dx dt vai dar 6,2 e dy dt vai dar 4. Então a velocidade é 6,2 na direção y
mais 4 na direção j, metros por segundo, né? Lembrando que a velocidade é tangente à minha trajetória, que a gente já tinha definido lá atrás, né? E para aceleração, nessa mesma situação para aceleração, o que eu faço? Derivo a velocidade ou derivo duas vezes a posição, né? Derivando então a velocidade, ou seja, eu tenho a velocidade aqui, derivo, vai dar 0,4 metros por segundo. Derivo aqui, vai dar menos 2 metros por segundo ao quadrado, né? Então a aceleração vai ser igual a quem? 0,4 e menos 2,0 j metros por segundo. E lembrando, ela está sempre na direção radial, né? Direção radial da trajetória. Achando o módulo dessa aceleração, eu tenho que aceleração, o módulo da aceleração é raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, seja 0,4 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Então isso vai dar raiz quadrada de 4,2, que vai dar aproximadamente aí 2 metros por segundo ao quadrado, né? E achando o ângulo aí de declividade, eu tenho lá que a tangente vai ser igual a quem? A y dividido por AX. Então vai ficar menos 2 dividido por 0,4, que vai dar menos 5, que achando aí o ângulo vai dar em torno de 79 graus, né? Esse é o ângulo, ou menos 79 graus, que você vai ter girando ao contrário, menos 79 graus. Você vai ter aí aproximadamente aí um ângulo aí de 281 graus, né? 281 graus no sentido anti-horário. Então, conhecendo aí a aceleração, eu posso fazer o processo do problema inverso que eu mostrei para vocês lá na aula em uma dimensão, né? Ou seja, se eu conheço a velocidade e quero achar a aceleração, o que eu faço? Derivo a velocidade, né? E aí eu tenho aceleração. Se eu tenho agora a minha aceleração e eu quero achar a velocidade, o que eu faço? Integro aí a aceleração, né? Então eu tenho que a velocidade é igual a integral da aceleração pelo tempo, né? E agora, se eu conheço a velocidade e quero achar o deslocamento, o que eu faço? Eu integro a velocidade, né? Então, deslocamento é igual a integral de v de t dt, né? Isso é o que nós chamamos de problema inverso. Então, esse processo, então, ele deve ser efetuado para cada componente cartesiano, né? Em x e em y, do seu vetor, né? Não é só para uma. Então você vai aparecer, na verdade, aqui duas integrais, né? Integral em x, integral em y para cada problema que você for resolver usando esse processo aqui, tá? Então aqui nós vamos ter algumas aplicações, chamamos de exemplos desse movimento em duas e em três dimensões. Primeiro, quando nós temos aí uma situação onde nós temos aceleração constante, né? Quando nós temos aí a aceleração constante, ou seja, quando nós temos aceleração constante, teremos aí um movimento no plano definido pelos vetores velocidade inicial e aceleração, ou seja, é um movimento qualquer, né?
uniformemente acelerado, quando aí a aceleração ela é constante, né? Então, quando a aceleração ela é constante, nesse caso aí, né? Então, nós vamos ter um movimento em duas dimensões, por exemplo, nós vamos ter aí a descrição desse movimento em duas direções, x e y, ou seja, eu vou ter uma aceleração em x e uma aceleração em y, né? Sendo que essas acelerações são constantes em x e em y. Ou seja, então o que eu estou fazendo aqui, na verdade, um problema quando aparece uma situação dessa? Eu estou resolvendo dois problemas em uma dimensão, ou seja, eu separo o problema em y, eu vou ter uma aceleração constante, né? E separo o problema em x, e eu vou ter um problema unidimensional, ou seja, então eu vou ter dois problemas unidimensional, um em x e um em y, né? Lembrando que eu vou ter aqui uma situação do movimento retilíneo uniformemente acelerado em x e em y, né? Em y e em x. São dois problemas, né? Unidimensional, que quando juntamos dá um problema em duas dimensões, né? Então, ou seja, eu volto novamente lá nas aulas anteriores em movimento unidimensional, né? Aqui eu só tenho que separar na direção x e na direção y. Quando eu junto isso, eu tenho então o movimento no plano, né? Então, a aceleração ela vai ser dada, como a gente já descreveu lá atrás, dy dt, né? Ou seja, a derivada da velocidade pelo tempo, que vai ser igual à derivada das componentes desta velocidade, né? A derivada em x, a derivada em y, a derivada em z, né? Isso vai me dar uma aceleração em x, outra em y, né? E se eu tiver no espaço, outra em k, né? Em z, né? Sendo que essas acelerações elas são constantes para cada direção. Então, com isso eu consigo descrever aí as componentes de x, né? Que vai ser igual a quem? Aquela equação que a gente definiu lá atrás, a unidimensional, né? Vai ser x igual a x0 mais v0 xt mais meio de axt quadrado, né? Uma dimensão. Movimento em uma dimensão, ou seja, um vetor de r, né? A componente x para a velocidade vai ser v de x é igual a v0x mais axt. E aí depois eu descrevo isso tudo para y, ou seja, a componente y do meu vetor r, que vai ser y igual a y0 mais v0 yt mais meio de ayt quadrado, e a componente y da velocidade, ou seja, vy é igual a v0y mais AY de t, né? Ou seja, observe então o que eu estou fazendo. Eu separei o meu problema em dois problemas, ou seja, em dois problemas unidimensionais, ou seja, um problema que era bidimensional, separei ele em dois problemas unidimensional, um em x e o outro em y. Depois eu junto isso. Depois eu faço a junção dessas coisas e eu tenho então o movimento no plano, né? Então, um caso particular é o movimento sobre a aceleração da gravidade. Ou seja, neste caso, o meu AY é menos g, ou seja, a aceleração gravitacional. E o meu x, o meu AX, é zero. Ou seja, o meu movimento aqui agora, em x, ele tem uma velocidade constante. Então, a aceleração
é zero. E enquanto em y ele tem uma aceleração constante que é igual à aceleração gravitacional, né? Então na direção, né, que eu te disse, na direção x, o meu Vx é constante, então a minha aceleração é nula, né? Então aqui eu posso separar as componentes, então, nesse caso, ó, em x, a componente x do meu vetor R, então vai ser x é igual a x0 mais v0xt, ou seja, movimento uniforme. Lembram disso? Lá nas aulas anteriores, movimento uniforme, porque eu tenho uma velocidade constante, né? Componente x da velocidade. Velocidade constante. Se a velocidade constante, então a velocidade Vx é igual a V0x, que é uma constante, né? O tempo todo ali. Agora, isso em x. Agora, o componente em y tem lá que o minha componente y do vetor R, olha só, ele é um movimento de queda livre, né? Lembra daquele movimento lá atrás? Nós vimos lá, y é igual a y0 mais v0yt menos meio de gt ao quadrado, né? E a componente y da velocidade, eu tenho que ver y é igual a v0y menos gt, né? Então, ou seja, eu separo o meu movimento em dois movimentos diferentes, né? Unidimensional. Um em x, outro em y, né? Aí fazendo aqui em t igual a zero, ou seja, tempo inicial igual a zero, eu vou ter o quê? Que R0 vai ser igual a quem? x0, né? Mais y0, ou seja, isso mais isso, né? Esse vetor mais esse vetor, né? E v0 é igual a v0x na direção y mais v0y na direção j, ou seja, aí eu tenho o quê? Que o meu R0 e o meu V0 são as condições iniciais do problema, ou seja, y0, né? x0, v0x e y0 e v0y, né? Que é o R0 e o V0. São as condições iniciais do meu problema, né? Então, se tomarmos então x0 igual a y0, que é zero, ou seja, na origem, né, saindo da origem ali, eu tenho então que o meu x é igual a v0xt, né? Observa aqui nessa equação aqui, se isso é zero, então eu tenho que x é igual a v0x vezes t, né? Vezes t. Então, substituindo aqui, isolando t, desculpa, nessa equação isolando t, ou seja, eu tenho que t, então vai ser igual a quem? X sobre V0x, né? Aí eu pego esse valor do tempo aqui e vou substituir na equação aqui para y, né? Ou seja, no lugar do t aqui, eu substituo exatamente este tempo aqui, né? Este tempo aqui. Substituindo esse tempo aí, naquela equação lá, eu vou ter o quê? Que y é igual a v0y sobre v0x vezes x menos meio de g sobre v0x ao quadrado vezes x ao quadrado, né? Observe aqui, esta equação é a equação de uma parábola, né? Observa só a figura aqui, um lançamento aqui de uma bola. Dá exatamente isso, ele sobe até um ponto e depois ele começa a descer exatamente de uma forma simétrica, exatamente da forma como subiu ele desce, né? Formando aí geometricamente uma figura que nós chamamos de parábola, né? Parábola. Onde esse tempo aqui, que tempo é esse? É o tempo de subida, né? É o tempo de subida aqui, né? Então, olha só, o movimento na direção y aqui, ele não depende da velocidade Vx. Ele não depende da velocidade Vx, né? Então, o movimento em y independe da velocidade em x.
né? Nessa figura aqui, por exemplo, aqui embaixo, as duas bolas são jogadas sobre a ação da gravidade, ou seja, G, né? Ou seja, essa bola vermelha, na verdade, ela é solta, com velocidade inicial igual a zero, ou seja, V0, Y igual a zero. E a amarela, ela é jogada com a velocidade inicial V0x. V0x, né? Mas observa que em qualquer instante aqui, elas estão na mesma posição vertical, olha só. Observou? Ou seja, isso significa que o movimento em y independe da velocidade em x. Independe dessa velocidade em x aí, tá? Certo? Tá, ou seja, esse tipo de movimento, esse movimento no plano aqui, ele me dá, então, se eu separar um movimento em x e um movimento em y, observa que eu vou ter movimentos diferentes, ou seja, em x eu vou ter um movimento uniforme, né? Ou seja, onde a minha velocidade ela é constante, né? Aqui em x. Então, a velocidade que a bola é solta aqui, v0x, ela continua aqui ao longo da trajetória x, né? E já a velocidade aqui no eixo y, eu tenho a descrição de um movimento uniformemente variado, né? Uniformemente variado, porque eu tenho a presença aqui agora de uma aceleração constante, que é a aceleração g, né? Que é a aceleração g, ou seja, então a velocidade aqui ela muda, né? Ou seja, ela inicia com v0y e vai mudando, né? V0, aqui eu tenho a velocidade VY, né? Então VY, quem é VY? É V0Y mais quem? Mais ou menos, né? G vezes o tempo, né? Então esse é o movimento aqui, movimento sobre aceleração da gravidade, né? Certo? Ou seja, um exemplo prático disso aqui é um lançamento de foguete, né? Ou seja, quando você tem um lançamento de foguete, ele está exatamente sobre esse tipo de movimento aí, né? Certo? Então, esse movimento, ou seja, o lançamento de um objeto aí, imagina só com a velocidade v0, onde o meu v0x é diferente de zero, o meu v0y também é diferente de zero, né? Ele vai formando um ângulo θ0 com a minha horizontal. Como mostra a figura aqui, né? Ou seja, o eixo x, y, né? Então eu tenho aqui o lançamento de um objeto, né? Fazendo essa trajetória, ou seja, uma parábola, né? Uma parábola. E aí eu tenho então as velocidades iniciais dessa partícula, né? V0x, V0y, né? E eu quero achar as velocidades Vy e Vx, Vx e Vy, né? Ou seja, quem é Vx? Vx é a velocidade no eixo x, então ela é constante, né? Lembra disso? A velocidade aqui é constante. E é constante quanto? O Vx é exatamente o próprio V0x. Mas quem é o meu V0x? É o V0 cosseno V0 cosseno do ângulo entre eles, ou seja, θ0, né? Que é constante. Já o Vy, quem é Vy? É o V0y menos gt, né? Ou seja, a aceleração da gravidade vezes o tempo. Mas V0y é V0 seno do ângulo, né? Menos gt. Então essas são as velocidades ao longo aí da minha trajetória, né?
Então, o tempo aí para atingir essa altura H, né, esse ponto mais alto aqui, eu tenho aqui que nesse ponto mais alto, olha só, eu tenho que a minha partícula ela deixa de subir, né? Ela começa então a descer. Isso significa que a velocidade em y ela agora é igual a zero. Se a velocidade em y é igual a zero, olha só, se o meu y é zero, então se isso aqui é zero, então eu posso dizer que que o zero é igual a v0 seno de θ menos gt. Isolando o tempo aqui, eu tenho que o tempo é igual a quem? v0y sobre g, onde o tempo é v0 seno de θ sobre g. Isso vou chamar de TH, ou seja, TH porque o que? É o tempo para a partícula atingir a altura máxima, certo? Certo? Então, com isso eu posso determinar essa altura máxima. Como? Pegando esse tempo e substituindo esse tempo aqui na equação da trajetória, né, que nós descrevemos aqui atrás, né, que é essa equação aqui em y, né, equação de trajetória em y. Né? Então, pegando aquele tempo lá, substituindo aqui e lembrando que partiu da origem, ou seja, o meu y0 é zero, né? Então, substitui aqui. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que h, né? Que é o meu y máximo aqui, né? Ele vai ser igual a quem? V0 seno de θ vezes o TH, né? Menos meio de G, TH ao quadrado, onde o tempo TH é V0 seno de θ0 sobre G. Substituindo aqui e fazendo a álgebra devida, eu tenho que a altura é igual a V0 seno de θ0 ao quadrado dividido por 2. Né? Ou seja, note aqui, pela figura dá para ver isso fácil, né? Que o movimento ele é simétrico, né? Ou seja, o corpo leva exatamente o tempo TH para subir, o mesmo tempo TH para voltar ao nível que ele iniciou o percurso. Né? Ou seja, então, o tempo de subida é o mesmo tempo de descida. Isso significa que o tempo para ele alcançar o meu R máximo, que o alcance máximo, é 2 vezes esse tempo aqui. Esse tempo TH aqui, né? Então eu posso dizer que aqui o alcance máximo, né? Ele vai ser igual a x vezes 2 vezes TH, né? Onde TH é V0 seno de θ0 sobre G. Então, substituindo aqui, eu vou ter então que o R é igual a quem? V0 cosseno de θ0 vezes 2V0 seno de θ0 sobre G. Isso vai dar igual a quem? Vai dar V0 ao quadrado sobre G vezes 2 vezes cosseno de θ0 vezes seno de θ0, né? Que é exatamente igual a uma relação trigonométrica lá, vocês lembram lá, que é igual a seno de 2θ0, né? Ou seja, R é igual a V0 ao quadrado dividido por G vezes seno de 2θ0, né? Dá para ver aqui nessa figura aqui, né? Ou seja, quem é o meu H, essa altura máxima aqui, né? Quem é meu R, que é essa posição máxima aqui, onde ele chega no solo, né? Que é exatamente isso daqui. Ou seja, então, para um dado módulo da velocidade inicial, o alcance será máximo para 2θ0 igual a π sobre 2, né? Que é igual a 1θ0 exatamente igual a 45 graus, né? 45 graus, né? Que você passa aqui para cá, o 2 está multiplicando para se dividir, vai ficar θ0 igual a π sobre 4, que é 45 graus, né? Então
45 graus, então eu tenho que o meu R máximo vai ser igual a V0 ao quadrado sobre G, ou seja, quando o meu θ for 45 graus, né? 45 graus, né? Então, um exemplo aqui, olha só. Uma bola sai do penhasco, né? Com velocidade 10 metros por segundo na horizontal. Descreve o movimento, ou seja, v de x de t, y de t e x de t e y de t. Então as componentes da velocidade aqui, né, já está dando para nós, são quem? Vx é igual a quem? 10 metros por segundo, né? Quem é Vy? É Vx, porque o Vx ele é constante, né? Ele já está me dando aqui, então vai permanecer 10 metros por segundo. Quem é Vy? Vy é quem? V0y menos gt, né? V0y é 0, né? Partiu aqui do repouso. Então eu tenho que Vy é igual a menos 9,8t metros por segundo, né? E as componentes do vetor posição é igual a quem? O x de x em y. X é igual a x0 mais vt, né? Se sai em x0 igual a 0, então eu tenho que vt, onde vx é 10, então fica x igual a 10t metros, né? E o y é aquela equação toda lá, né? É y igual a y0 mais v0 yt menos meio de gt quadrado, né? gt quadrado. Então, y0 é 0, v0y é 0, sobrou o que? G sobre 2t quadrado, né? Então, g 9,8 dividido por 2, 4,9t quadrado metros, né? E letra B, acha os ângulos θ e θ' de R e V, ou seja, θ é o ângulo entre os vetores R, né? E θ' é entre a velocidade. Então, na horizontal em t igual a 1 segundo. Então, a posição então vai ficar o que? A posição é as componentes x e y, certo? Então vai ficar 10t na direção I menos 4,9t quadrado na direção y, né? Ou seja, y0. Ou seja, e a tangente então deste ângulo é y dividido por x, a componente y dividido pela componente x, que vai dar menos 0,49, ou seja, tangente de θ é igual a menos 0,49, né? 49. E para a velocidade, ou seja, a velocidade é velocidade em x, velocidade em y, né? Tangente Vy dividido por Vx, que dá menos tangente de θ' é igual a menos 0,98, né? 0,98. Né? Então aqui esse é o primeiro exemplo, né? Ou seja, dos movimentos em duas dimensões, 2 e 3 dimensões, né? Que é o lançamento oblíquo, de suma importância, né? Temos aí vários problemas que envolvem esse tipo de movimento. Tá? Na próxima aula, nós vamos falar de um segundo movimento, que é o movimento circular. Tá? Então, pessoal, até a próxima aula. Bom estudo aí. Façam os exercícios referentes ao capítulo, tá? E depois nós discutiremos alguns exemplos aí. Até!